gente! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Comunica aí. Pelo Brasil. Gente, que felicidade! Olha, eu tô nervosa, tô suando aqui, você não tem noção o quanto eu estou feliz, com um coração assim tão grato a Deus, porque esse aqui é o terceiro episódio, mas eu tenho certeza que é o terceiro de muitos. E Dani, como é que tá por aí? Eu perguntei pra você, falei assim, amor, mas você não ficou nervosa no seu primeiro episódio? Ela, fiquei. E hoje já é o 33º e ela continua nervosa. É Pois é. porque é importante pra gente e é importante as pessoas que nós estamos trazendo aqui e nós queremos valorizar elas e a história de cada uma delas. É porque não é sobre nós, esse podcast. Vocês sabem disso. A gente sempre costuma dizer no podcast Comunica aí, não é sobre a nossa história, é sobre as histórias de pessoas que têm essência. E eu tenho certeza que vai te ajudar aí do outro lado. Você que tá assistindo, se eu fosse você, eu fazia aquela pipoca, reunia a família no sofá, reunia todo mundo, porque hoje tem uma história pra lá de especial. E deixa eu te contar, Dani, ela não é carioca não, tá? Não é carioca? Não. E vocês vão descobrir aí do outro Vou lado. descobrir. Mas ela é atriz. Ela é esposa também. Meu Deus do céu. Ela é estilista? E deixa eu te contar uma coisa. Ela foi uma das esposas do rei Salomão. Ela protagonizou, ela deu um show, ela brilhou. Eu falo assim, Dani, que ela merecia um Oscar, porque ela foi uma excelente atriz nessa novela. E seja muito bem-vinda, Obrigada. Priscila Uba. Oh, obrigada. Eu que agradeço. Que coisa linda. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui, oportunidade de estar falando sobre a palavra, de estar falando um pouquinho sobre a minha história. Eu desejo todo o sucesso do mundo, que vocês continuem atingindo almas pelo mundo. Amém. Obrigada, Seja só o Pri. começo de uma linda trajetória. E a gente falou aqui, a gente estava conversando aqui nos bastidores, porque antes de nós virmos para o Rio de Janeiro, antes de iniciarmos esse projeto, a gente colocou ele muito, Pri, nas mãos de Deus. E a gente falava que se fosse da vontade dele, esse projeto Claro. iria acontecer. E a gente queria iniciar no Rio de Janeiro, porque assim, foi da onde nós saímos, né? Onde a gente casou, onde nosso filho nasceu. E aqui a gente queria iniciar esse lindo projeto. E a Pri, para quem não sabe, foi a primeira pessoa que aceitou o nosso convite. A gente falou, se for da vontade de Deus, é porque vai dar certo e ela vai aceitar. E se não for da vontade de Deus, a gente já vai regredir esse projeto, guardar, porque não é o nosso sonho, é sobre o sonho de Deus. Sim. E, cara, quando você aceitou, a gente ficou tão feliz, mas tão feliz. E a gente falou, foi um sinal lá do céu. Sim. Foi um sinal de Deus. Que bom. Fico super feliz porque eu sei que não é sobre a Priscila, né? É. Somente estou sendo, mais uma vez, sendo usada por Deus e sendo um instrumento para que isso se realize. Amém. Isso já aconteceu algumas vezes na minha trajetória, na minha vida, e fico muito, muito, muito honrada e muito feliz de estar sendo usada mais uma vez. Amém. Amém. Eu vou te dar as honras, né, Dani? Pra Sempre você comigo, começar. né? Você sempre deixa pra mim. Pode começar, que eu sei que você Posso gosta. Uma chamar grande de Pri? mulher, claro, tá vendo? Pode chamar de Pri? Óbvio. Priscila. Pri. Priscila. Acho até estranho quando me chamam de Priscila. Tipo, a minha mãe brava quando pequena. Isso. Fala pra gente, assim, da onde que veio a Priscila, Sim. a sua raiz, o nome da sua mãe, do seu pai. A gente quer saber aí. A gente já ficou sabendo do cheirinho do café. A gente quer saber mesmo da raiz. E o seu Perfeito. nome, Uba? É Uba mesmo? É Uba mesmo. Todo mundo acha estranho, diferente, mas é Uba. Então, eu sou do interior de Minas Gerais. Bem do interior mesmo, sul de Minas. Eu nasci numa cidade de 12 mil habitantes. Caramba, muito pequenininha. pequena. Muito. Assim, uma realidade completamente diferente. A realidade que eu vivo hoje. Eu até falo que era uma realidade muito improvável. Assim, era completamente improvável o que eu vivo, o sonho que eu vivo. Porque hoje eu vivo do meu sonho, que um dia foi um sonho. E acredito que esse sonho faz parte do propósito de Deus, que depois eu consegui compreender com o tempo. Amém. A cidade que eu nasci chama Cruzília, mas eu só nasci lá e fui pra Baipendi, que é uma cidade que tem um coreto, uma praça, não tem cinema, não tem teatro, não tem Caraca. nada, assim. De paralelepípedo, pra vocês entenderem a realidade da... Bem interior Bem mesmo. interiorzona. muito interior, assim. Mas eu sou muito grata de ter nascido nessa cidade, de ter essas raízes, porque isso me trouxe um chão, né? Um chão mesmo, assim, uma raiz muito forte que até hoje eu não quero perdê-la. E principalmente pela família estruturada que eu sempre tive dos meus pais, Legal. que sempre me trouxeram muita força e me impulsionaram, porque eu sempre tive essa rede de apoio muito forte. Então eu falo que eu pude voar para o mundo inteiro, porque eu morei em vários lugares fora também por conta disso, por ter uma rede de apoio, porque eu sabia aonde voltar, né?
E aí depois com 15 anos a gente foi morar em São Lourenço, que era aquela água mineral. Sim. Eu até brinco, porque todo mundo fica brigando. Hoje em dia, assim, falo que eu sou de São Lourenço, aí o povo de Baipendi fica bravo. Aí eu falo que eu sou de Baipendi e o povo de São Lourenço fica bravo. É uma briga. Eu falo que hoje eu sou sul-mineira. Acabou essa briga. É Cruzilha, Baipendi e São Lourenço, porque houve essa transição. São cidades pequenas e muito próximas. E os meus pais, eles são empresários, eles têm comércio na região. Foi por isso essa questão da mudança. E aí, São Lourenço é uma cidade um pouquinho maior, mais turística, e a gente acabou mudando para lá. Hoje, meus pais moram lá. Então, hoje, quando eu volto para Minas, volto para as minhas raízes, eu fico mais em São Lourenço, né? Que é uma cidade maravilhosa. Por sinal, quem não conhece, se vocês não conhecem... Não. É uma cidade linda. Até, por sinal, grava-se novela lá. Caramba. Porque tem uma Maria Fumaça ativa entre uma cidade e outra. Então, muitas produções vão pra lá pra gravar novela de época, assim. Então, é uma coisa que eu até já vivenciava. E aí, iniciando um pouco a questão artística, né? De como começou. Eu não tenho nenhum artista na minha família, como eu disse. Não tem teatro, não tinha cinema. Hoje em dia, em São Lourenço tem, mas Baipendi ainda continua não tendo, né? E você é filha única? Eu tenho um irmão tá. mais novo, 3 anos de diferença. Ele até teve uma época que ele também, meio que influenciado pela Priscila, foi para essa área, mas não tinha muito a ver mesmo com ele. E depois ele acabou dispersando para outra área. Só que a arte, ela veio comigo desde pequenininha, assim. Desde os meus 6, 7 anos eu já pintava, eu desenhava. Era uma coisa que dançava, fazia balé, jazz, cancan, tudo quanto é coisa de teatro, eu já queria me envolver ali. Até era uma coisa que a minha mãe, meus pais me apoiavam. Mas chegou em uma certa idade, até com 15 anos, assim, mais ou menos, que a minha mãe falou, parou com isso. Porque era uma coisa que eu não imaginava que poderia ser uma profissão. Uma cidade de 12 mil habitantes, você imagina profissões mais concretas. Ou você é uma médica, ou você tem um comércio, ou no máximo você vai fazer uma arquitetura, alguma coisa do tipo assim. Então, só que eu sempre influenciada na questão artística e uma coisa que nasceu comigo, assim, como eu te falei, com 6, 7 anos, eu já ia fazer pintura com ateliê, com cavalete nas costas, para fazer ali a minha exposiçãozinha. E meu pai e minha mãe olhavam aquilo e falavam... Não vi em nenhum lugar, Pri. Era tipo, na TV, muito natural. Nada, era muito. Do nível, pra vocês entenderem, assim, meus pais iam trabalhar, eu pegava uma prancheta, sentava na frente da minha casa com caneta e desenhava a casa. Mas assim, num nível, desculpa, modéstia à parte, mas num nível de perfeição que os meus pais olhavam e falavam, da onde vem isso? Eu vejo que realmente era Deus já pincelando, porque eu acho que Deus nos dá esses dons, só que a gente tem que saber como utilizar eles e visualizar, que eu acho que isso foi uma grande... Eu não sei se foi sabedoria da minha parte, não, pra ser sincera. Eu acho que já foi o dedo de Deus ali. Porque o que aconteceu? Com 15 anos eu fui pra São Lourenço, como eu falei pra vocês. Aí com 16 anos eu fui pra Juiz de Fora, que é aqui perto. Já tá bem meu pai estudou em Juiz de Fora e eu já estava pensando em fazer medicina. Olha isso. Pra onde que ia? Não tinha nada a ver. Assim, hoje eu fico olhando e falo, gente, eu acho que eu até poderia me tornar uma boa médica. Porque eu sou muito dedicada em tudo que eu faço, assim. E eu tive uma virada de chave de 15 para 16 anos, assim, que foi muito grande de questão de empenho, de estudo, essas coisas. E foi um dos motivos que eu fui para lá para estudar. Só que o que aconteceu? Eu estudava dia de semana, eu era da turma de medicina. E era aquela faculdade onde era a faculdade dividida, que você faz primeiro, segundo e terceiro ano. E aí... eu era da turma de medicina, estudava muito, horrores, a semana inteira. E arrumei um grupo de teatro de um final de semana dentro da academia, que era lá em Juiz de Fora. E lá tinha, na época, um diretor que era muito conhecido, que dominava esse grupo de teatro, né? E a primeira semana que eu já entrei para uma peça e substituí uma menina. Assim que finalizou essa peça, esse diretor. Aí que eu falo que eu acho que aí foi o ponto, assim, crucial de Deus, que eu acho que ele utilizou essa pessoa. Ele pegou e falou assim... Priscila, você nunca pensou em seguir isso como uma profissão? Porque você leva muito jeito. Quando ele falou isso pra mim, sabe quando faz assim na sua cabeça? Eu falei, meu Deus, eu lembro até hoje de chegar no apartamentozinho que eu morava, assim, que eu dividia esse apartamento com uma amiga, que é minha amiga até hoje, uma médica, por sinal, minhas 5 melhores amigas são médicas. Olha que loucura isso. Todo mundo quando é pra tudo ser, do interior, lá do interior, olha que loucura. E aí sentei e falei, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida? Porque
tudo bem, eu ia fazer medicina, é uma coisa que vai me estabelecer financeiramente. Uhum. Minha mãe já tinha planejado na cabeça dela que eu ia ser uma médica. Eu queria fazer cirurgiã, tipo, ser uma cirurgiã plástica. Sim. Que eu acho que já tem a ver com alguma coisa com arte, porque você Sim, molda você um modela o corpo. corpo. Então, assim, mesmo assim, eu já tava pensando por uma questão artística, né? Mas eu falei, eu vou ter que ter coragem de falar para os meus pais, naquela época, né, que eu não quero realmente fazer medicina e que eu quero seguir minha profissão artística, que eu quero ser atriz. E aí, naquela época, tomei realmente essa coragem, né, e Deus foi mostrando o caminho durante essa trajetória. E aí, na época, meu pai passou por essa mesma situação, não em medicina, mas ele teve, na época dele, a oportunidade de fazer uma faculdade. Uhum. E era muito difícil naquela época dele, e ele desistiu. E meu avô falou, olha, você apoiou ele, mas você procura um trabalho naquela época, né? E aí meu pai fez a mesma coisa comigo, ele falou, olha, eu vou te apoiar, mas você acha um plano B. Por aí veio a questão da moda, Sim. e Sim. me tornei estilista. E aí, na época, eu peguei aquele guia do estudante, achei lá, designer de moda. E minha mãe trabalha com moda, então a moda, pra mim, ela faz parte da minha vida desde Que pequenininha. bacana. E é uma questão muito artística também. Sim. Porque você desenha, você cria. E hoje a área de moda me ajuda muito. Porque quando você veste um personagem, existe igual ali, existe uma época, existe toda uma história. Então, eu Uhum. estudei história da arte, eu estudei muita coisa que hoje eu entendo o porquê também eu passei por isso. Só que foi uma passagem rápida e eu falo veloz, assim, na minha vida. E que eu carrego com muito carinho e eu amo. Porque aí eu comecei a fazer a faculdade de moda, fui para São Paulo na época, eu queria vir para o Rio. Sim. Mas aí eu fui obediente aos meus pais na época. Isso é muito Falou, olha, importante. descobre aonde é a melhor faculdade do país e você vai para esse lugar. E lá você encontra um teatro. Se for para ser isso, vai acontecer. E você vai seguindo. O que for acontecendo, vai acontecendo. Eu acho que eles acreditavam no sonho, mas é aquilo que eu te falei. Era muito improvável, a gente não sabia caminho. Sim. Eu não sabia nem o que era um DRT, assim, Aham. sabe? Eu não sabia nada, absolutamente. Eu não tinha uma pessoa da área que poderia me ajudar. Assim, foi tudo, eu até brinco, eu falo, foi pela porta da frente, fazendo teste, mostrando o currículo. E então, assim, realmente era porque tinha que acontecer. Não tinha outro caminho, vamos dizer. Sim. E aí, foi isso, com 18 anos eu fui para São Paulo. Comecei minha faculdade de moda em São Paulo e lá eu comecei a fazer cursos também na área de atuação. E nisso já começou a pintar trabalho, antes de eu me formar. Eu comecei a fazer muita publicidade, fazer muita campanha, comecei a fazer algumas séries e as Uhum. coisas foram acontecendo. Até que eu cheguei mais ou menos na metade da minha faculdade. Eu era uma das melhores alunas da minha turma. Porque eu tirei de letra aquilo ali, assim, porque eu desenhava, modéstia à parte, muito bem. Uhum. Entendia a área de moda, porque eu sempre convivi isso com a minha mãe, então pra mim era muito fácil aquilo ali. E sempre fui muito criativa desde pequenininha. E Então, dedicada. E dedicada, tem isso. E dedicada, sempre sou muito dedicada em tudo que eu faço. Se eu falo que eu vou pegar esse copo d'água, eu vou pegar da melhor forma possível, mesmo que depois eu esteja acabada, entendeu? Mas eu falei, eu peguei, assim. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão do meu propósito mesmo, assim. Se eu me comprometer, isso é uma coisa de interior, a palavra. É verdade. É verdade. Vocês Você sabem. falou uma Aham. coisa, é Assim, verdade. não vale um papel, não vale uma assinatura, mas se eu dei a minha palavra, Nem que eu você se vou prejudique. cumprir. É isso. Eu vou cumprir com a minha palavra. Isso é uma coisa de berço, assim, que os meus pais me ensinaram. E eu carrego pra minha vida, assim. E se um dia eu tiver um filho, eu quero passar isso. Porque é uma coisa que eu vejo que o mundo tá muito, posso dizer, tudo. atrapalhado nesse Sim, sentido, muito assim. banalizado, né? Não Muito, tem mais. completamente. E aí, voltando. Aí, aí quando chegou na metade da minha faculdade, lá em São Paulo, eu recebi uma proposta para fazer uma faculdade, ir para na verdade, para alguns lugares. Na época tinha Buenos Aires, tinha Madrid, tinha Barcelona, para fazer a faculdade fora sem pagar nada. Que massa. Caramba. Um pedaço da minha faculdade. E aí, aquilo me atentou, assim, porque eu falei, nossa, olha a oportunidade que eu tô tendo de morar fora, de ter essa experiência. Eu nunca tinha morado fora, sem pagar nada. Pelo contrário, lá eu gastava muito menos do que eu gastava no Brasil. Sim. Assim, eu tinha um custo muito mais baixo. E vivenciar tudo isso, né? Mas eu falei, eu vou largar o teatro.
Porque eu vou pra lá, eu vou focar só na área de moda. Sim. E aí eu lembro, meu pai teve vários momentos da minha vida que foram decisivos pra definir as coisas, assim. Que eu tenho certeza que ele foi muito usado, assim, também. E aí eu lembro da gente tava no shopping e ele pegou e falou assim: minha filha, você é muito nova. Você tá com 19 anos, entendeu? Já tá, tipo, praticamente quase no final da faculdade. Vai lá, vivencia isso que você tem que vivenciar, porque pode ser uma oportunidade única que você vai ter. Depois você volta pro teatro e as coisas vão acontecer. Não precisa ter essa pressa, esse desespero. Falei, é verdade, vou fazer isso. Só que olha como Deus age. Gente, que massa. Fui eu pra Madrid. Larguei, fechei aqui meu curso de teatro, tudo. Fui pra Madrid, sozinha, novinha. Olha isso. Um parêntese, que você tava na cidade de 12 mil habitantes e veio fui pra parar em São Madrid. Paulo e depois em Madrid. Eu acho que a isso. cabeça, assim, né? Mas é isso, quando aconteceu, eu falo que teve esse boom em Juiz de Fora. Sim. Porque, assim, quando você é de uma cidade, igual eu falei, de uma cidade de 12 mil habitantes, cidade pequena, igual o São Lourenço, que é 40... Você tem como, sabe, como se tivesse uma visão assim, pequena. Sim. Quando eu fui pra Juiz de Fora e eu fui entendendo o mundo, a minha visão fez assim. Sim. E como eu tinha essa rede de apoio, e tenho até hoje, graças a Deus, dos meus pais, assim, muito. Meus pais são casados há 36 anos. Caramba. Então, assim, é uma rede muito forte e aquela rede que te apoia, que fala, voa que eu tô aqui. Se precisar, eu tô aqui. Que massa. Muito bom. Então, isso eu falo para todo mundo, assim, que tem filhos, eu falo, apoie os seus filhos, apoie os sonhos, deixe eles se experimentarem em tudo, porque eu me experimentei muito, e por experimentar muito, mas com muita consciência, eu descobri muito cedo o que eu gostava de fazer, mas eu tive que ter coragem, porque imagina se naquela época eu não tivesse a coragem de falar para os meus pais, hoje eu poderia ser uma médica. E de repente uma médica frustrada. Então. Faria então eu não sei o que. Uma dedicação, mas não com tanta intensidade, com tanto amor. Quando a gente vê, quando você fala nos seus olhos, você fala, tipo assim, desse lado artístico, seus olhos brilham. Eu acho que talvez não seria com tanto brilho nos olhos. É genuíno, né? É isso, completamente. E foi isso, fui pra Madrid nessa época. E lá é um pouco diferente aqui do Brasil, porque aqui no Brasil você faz design de moda. Foi o curso que eu prestava. Lá você faz artes, os 2 primeiros anos, e nos 2 últimos anos você pega a especialização. E eu fui para uma cidade, num pueblo, que chamava Vila Viciosa. E lá, entrei a faculdade era uma cidade. Era uma loucura, gente. Assim, vou tentar imaginar para vocês entenderem. Sabe aquelas aulas de artes onde você tem cavalete com aquele negócio montado? Era isso, era um sonho. Você olhava aquilo, eu olhava. Coisa de filme, né? Coisa de filme completo. Eu vivi literalmente, eu falo, eu lembro de chegar o primeiro dia, assim, em Madrid, nesse pueblo, e ligar pra minha mãe, porque naquela época não existia nem... Você fazer uma ligação, você tinha que ir numa cabine, comprar um crédito pra ligar. Olha isso, que loucura. Era nesse nível. O famoso orelhão aqui. Literalmente, orelhão, literalmente isso. E eu pegar no telefone e falar, mãe, parece que eu tô dentro de uma maquete. Porque não tinha uma sujeira no chão, sabe? As árvores todas podadinhas, a coisa mais linda do mundo. Que massa. E lá, eu fiz artes. Então, eu poderia escolher as matérias que eu queria fazer. E eu, nada boba, o que eu fiz? Escolhi cenografia de teatro, que é cenografia de teatro, pintura de não sei o que, desenho. Então, escolhi várias matérias que também me ajudaram nessa minha trajetória como atriz. Legal. E aí, fui pra área de moda, mas Deus me coloca lá e já me direciona pra onde eu preciso. Olha isso. Gente, Deus, quando ele tem um propósito, né? Não adianta. Tu pode ir igual eu quero Jonas. Te usar aqui, eu quero te usar. Pode fugir. Completamente que não vai fugir. Não vai. É igual isso. Pode fazer curva, mas você vai chegar no mesmo lugar ali onde precisa chegar. E aí, nessa época também, vi numa plaquinha falando, sei lá, curso de teatro, não sei o quê. Já me enturmei lá num grupo de teatro. Nisso também, eu descobri que um dos maiores preparadores que existe no mundo, que é o Coraza, que ele é preparador da Penélope Cruz, do Javier Bardem, tinha um curso lá, que é essa escola, que depois se tornou um sonho na minha vida. Eu falei, eu quero estudar nessa escola, eu quero ter uma preparação com essa pessoa. E fui para Barcelona na época, tudo. Terminei o meu curso lá, voltei para São Paulo, finalizei a minha faculdade, que tinha que fechar a faculdade aqui mesmo. Sim. Vivenciei, vi peças incríveis fora do país lá. Foi assim, aí que a minha mente fez mais assim, bum. Eu falei, gente, se uma pessoa que nasce
numa cidade de 12 mil habitantes. Sim. Literalmente fala... como é que é aquele ditado, não sei o que, de Roma, que vai... Quem tem boca vai a Roma. Literalmente foi isso, porque eu pegava... Eu lembro até hoje, eu que montava as viagens ainda, assim, ali na Europa, porque eu tive um mês de férias. Sim. Então eu viajei a Europa inteira, assim. Ia pra museu, ficava dentro do Museu do Louvre a tarde inteira. Então era Museu do Prado. Pra você ter uma noção, a gente ia estudar dentro do museu. Olha isso, olha... Imagina se eu não tivesse... Te dá coragem. Mais uma coisa, não tivesse naquela época largado aquilo ali por conta, o medo de estar largando o teatro, e Deus me providenciou tudo ali, pra né? onde você foi, ele foi contigo e te direcionou. Completamente. E aí voltei na época, né? Me formei na área de moda aqui, porque tinha que se formar aqui, Sim. no Brasil. E nessa época eu fazia o TCC. Assim, que já tinha que fazer estágio, né? Uhum. Então, como eu cheguei com um currículo de fora, super nova, eu tinha 20 anos de idade, olha isso. Caraca. E eu fiz uma seleção, eu não sei se vocês conhecem o Carlos Miele, que é um grande estilista que a gente tem aqui no Brasil, que ele faz alta costura, e ele tem uma marca... por ela, né? Ele tem uma marca que chama M Officer, que é o prêt-à-porter deles, que é a coisa mais básica, vamos dizer assim. E nessa semana, chegando no Brasil, eu fui fazer uma seleção lá, ele me contratou e em um mês que eu tava lá, ele mandou o estilista embora e eu tomei frente de um pedaço da coleção dele, que era a parte de malharia e acessórios, que era quase 500 referências por coleção, são 6 coleções por ano. Então, ainda fazia faculdade, olha que loucura, fazia faculdade dia de semana, estudava de noite, trabalhava em Osasco. Caramba. Eu atravessava a Marginal inteira. Sim. Ia para Osasco, trabalhava lá o dia inteiro, voltava, fazia faculdade e ainda fazia o teatro no final de semana. Isso você com 20 anos sozinha. Com 20 anos. Olha isso, com 20 anos. E uma responsabilidade enorme. Meu Deus. Porque quando você desenha para uma marca, você parte do que você coloca, né? Cria uma identidade para aquilo ali. Sim. Acabei me formando, já estava empregada, que é tudo que todo mundo deseja, sair da faculdade e você achar eu já estava. E aí, ainda continuava fazendo o meu teatro ali. Tava fluindo, mas não era o foco, porque eu dividia o meu foco, né? Pra uma coisa e outra. E aí, mais uma vez, meu pai foi pontual. Acabei de me formar, meu pai falou, Priscila, posso te falar uma coisa, minha filha? Eu falei, o que foi? Ele falou, você tem 20 e poucos anos de idade. 20 anos, 21 anos, era por aí. Larga tudo. E dedica agora somente à área como atriz. Gente, como... Eu falei, você tá louco, pai? Eu tô empregada, eu tô crescendo na emissora, crescendo ali da empresa. Não vou fazer isso, eu vou conseguir fazer as duas coisas, continuar na área de moda e fazer, né? E ele falou, não, quem quer servir tudo não serve nada. A gente vai fazer isso por você. O que você precisar de ajuda, a gente vai ajudar. Eu lembro até hoje, ele me levou na porta da empresa e falou, pede demissão. Que isso? Olha que loucura. Entrei lá e pedi realmente demissão. Mas teu pai já tinha te visto, assim, atuando? Já tinha. Eu acho que eles, igual eu te falei, eles acreditavam. Muito, né? Chegou um ponto lá na frente, porque a nossa carreira não é fácil. Igual eu te falei, eu não tive ninguém pra me ajudar. Então, assim, você recebe um 5, quando você recebe 10, não. Sim. Então, você tem que ter muita persistência. Eu falo pra muita gente, o que mais me procura hoje na internet é como começar, como que você conseguiu. Tem que ter muita persistência. Porque eu acredito que isso faz parte do meu propósito, que Sim. Deus me orientou. Mas eu tive momentos também difíceis e de queda, que eu falava, eu não estou aguentando mais, porque não tem uma... Como que eu posso dizer pra vocês? Não tem uma fluidez de trabalho. Acontece um trabalho aqui, quando vê... Você fica um tempo sem trabalho. Parece quando que você tá tentando se validar toda hora, né? É isso. E você tem que ter uma consciência muito forte do que o propósito do que você quer mesmo. Sim. E chegou um momento que eu falei pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu não aguento mais. Assim, eu quero ter uma consistência da minha carreira. Eu não quero viver isso pro resto da minha vida. E ela chegou pra mim e falou, quem não te deixa desistir hoje sou eu. Você vai até o fim. E, cara, quando você escuta isso da sua mãe, Poxa. entende? Você fala, cara, se a minha mãe tá acreditando, entende isso? Sim. Tá me colocando, porque a todo momento que eu caía, ela me colocava pra cima. Falei, cara, eu tenho que acreditar, se a minha mãe tá acreditando. Então isso me deu também, igual eu falo, meus pais foram muito... E minha mãe é uma mulher de muita fé. É isso que eu ia perguntar, eles... Pra você ter uma ideia agora, né? Ontem eu tava vendo a Terra Prometida, né? Sim. A Tirda. Quando eu peguei esse papel, que aconteceu de eu vir depois de toda essa trajetória, e foquei realmente, já entrando aí, foquei realmente só na área como atriz,
Vim para o Rio de Janeiro. Nisso surgiu uma oportunidade para fazer uma participação na novela Império, na época. Fiz essa participação. Nisso começou minha trajetória ali, já em seguida começou minha trajetória na Record. Que eu comecei a fazer os testes ali. E primeiro, não foi teste, eu fiz uma participação nos 10 Mandamentos. Isso, o Avancini, que eu falo que é meu padrinho, que foi ele que apostou realmente, ele que viu o talento e falou, Sim. vamos apostar nessa menina. Uhum. Eu devo muito a ele, porque foi ali que começou tudo. E comecei a fazer teste ali dentro da emissora, fiz o teste para Terra Prometida. Esse teste que você fez da Terra Prometida foi aquela participação que você teve no programa da Xuxa ou não? Aquilo ali foi depois. Foi depois? Aquilo ali eu vou... Olha, eu nem sei se eu posso contar isso. Mas eu fiquei sabendo depois que eu já estava escalada quando eles me chamaram. Mas houve uma, vamos dizer assim, houve um combinado, mas eu não sabia. Eu achei que eu não estava ainda escalada para novela. Ah, sim. Porque foi assim, fiz o teste para Terra Prometida. E olha que loucura, eu estava operada quando eu fiz o teste. Eu tinha acabado de operar de apêndice, já estava aqui no Rio. Eu estava totalmente enfaixada, eu tinha acabado de sair do hospital. Meu celular tocou. E quem que me ligou? Acho que foi o Du Pradella na época. E falou, Priscila, a gente tem um teste pra te mandar. Eu fiz o teste pra Raab. Olha isso. E gente, eu não tô brincando. Era uma página de texto de um monólogo. Pra decorar de um dia pro outro. E eu dopada de remédio. Porque eu tinha acabado de operar ainda enfaixada. Eu não tinha nem permissão pra ir lá. Uhum. E eu lembro que desliguei o telefone e falei... Meus pais estavam aqui, porque eu estava operada. Eu falei, eu tenho um teste amanhã. Minha mãe falou, você não vai, você não tem permissão pra ir. Eu falei, vou sim. Eu vou ligar pro médico e vou pedir permissão. Ela falou, você não tem nem condições pra decorar esse texto. Eu falei, eu vou dar um jeito. Tipo, Deus vai me ajudar que isso vai acontecer. Eles me levaram até a porta da emissora. Eu não conseguia sentar. Pra vocês terem uma ideia, eu não podia sentar. Eu lembro até hoje, a roupa que eles colocaram, o figurino, não fechava, porque eu tava muito inchada. Sim. E eu não contei pra ninguém que eu estava operada naquela época, porque eu tava no começo. Então eu falei, se eu já colocar alguma questão aqui, pode ser que já não role alguma coisa. E eu já tinha conhecido a Avancini nessa época ali, por causa dos 10 Mandamentos, mas ele me conheceu 2 dias, que a gente gravou um plano de sequência, que foi aquela primeira cena dos 10 Mandamentos, que entrou entre uma das melhores cenas da novela, que aquilo ali deu um boom. Então, meio que visualizou, falou, nossa, interessante essa atriz. Vamos tentar uma oportunidade para ela em um outro lugar, dar uma oportunidade maior. Por isso que eu falo para todo mundo que tá aí do outro lado, gente, se você acha que uma participação possa não te levar em nenhum lugar, escutei isso da Ionan, pode te levar depois para uma trajetória, mas pegue a oportunidade e faça o melhor que você possa dessa oportunidade. Foi o que eu fiz. Muito top. Naquela época. É um conselho que eu posso dar para todos os artistas e atores e pessoas que estão começando. Assim, pode ser sei lá, uma sementinha, mas essa sementinha pode se transformar em uma árvore gigante. Mas você tem que dar o valor necessário para aquela sementinha, né? Como eu acredito, quando está dentro do seu propósito e propósito de Deus, né? E aí, fiz esse teste, eu estava operada, e eu lembro do Avancini até hoje, gente, isso foi muito engraçado, porque eu entrei no set, as câmeras e tudo, tava nervosa, é óbvio, um teste, começo da minha carreira, e o Avancini falou assim, senta! E eu assim, não, obrigada, eu tô bem aqui. Porque eu não podia sentar, eu não tinha como. E eu contei isso pra ele depois. Eu falei, eu tava com... Ele falou, você tava operada? Eu falei, pra você ter uma ideia, ele não reparou que eu estava nem operada, que eu tava com... Você tava, cara, manteve a... eu tipo, fingi que nada tava acontecendo. Mas eu estava, tipo assim, lamentável a situação que eu tava. E sorte que eu fui. Porque aí fiz esse teste. Aí o que aconteceu? Depois que eu terminei esse teste, continuou, eles não me ligaram e tudo, que sempre demora um tempinho, né? E eu tava em São Paulo fazendo um outro teste para um musical. Eu lembro até hoje, dentro de uma conveniência, tocou meu telefone. Record. Priscila, a gente tem um convite para te fazer. Não ainda é sobre a novela, mas tem a ver com a novela. Vai haver um concurso aqui dentro, que a gente vai ser a nova prometida. E a gente quer que você esteja. Então, assim... Para que seja possível você estar na novela também, você vai ter que participar do concurso. Falei, caraca, gente. Sabe aquela coisa assim? Deu até um negócio na barriga. Porque eu falei assim, você fazer um teste e ser avaliada já é super difícil. Tá. A todo momento você tá sendo avaliada é muito complicado. Igual eu comentei para vocês. Sim. Agora você ser avaliada pelo Brasil inteiro. E eu era muito nova, gente. Hoje eu vejo a Terra Prometida... que já era um personagem grande, e era aquela época que a novela era construída à medida que o público ia gostando. Então, o público foi gostando e a personagem foi crescendo, crescendo. Só que eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Porque ninguém te ensina como fazer televisão.
eles te jogam dentro da televisão, porque eu também acredito assim, não tem como ser diferente. É igual de qualquer coisa. Se você vai aprender na prática, vocês estão aprendendo a fazer isso aqui fazendo. Então, eles me colocaram ali dentro, eles me deram, claro que me deram toda a estrutura, entende isso? De uma preparadora, de não sei o quê, mas ninguém vai te ensinar. Você entender a dinâmica daquilo ali. O que como você tem funciona. Que fazer, né? Então, e era uma personagem que tinha várias camadas, que era muito interessante, só que hoje eu visualizo, eu falo, gente, olha a inocência da Priscila, entende? Porque eu não tinha aquele estofo ainda como atriz, eu não entendi. Eu lembro de entrar num set e ver aquele bando de câmera e ver aquelas pessoas andando e eu não entender nem que cada pessoa estava fazendo ali. Eu fui entendendo isso com o caminho, porque igual eu falei, eu não sou dessa área. Sim. E as coisas foram acontecendo. E aí peguei meu primeiro papel, né, que eu digo assim, com uma constância, com um peso, foi a Tirda, que era uma personagem de muita fé. Sim. Quando eu peguei pra ler aquele personagem, eu falei, gente, que personagem lindo. E eu falei, só que ela tem uma fé inabalável. Uma fé que ela constrói, ela muda a família inteira. Eu falei, da onde eu vou tirar essa fé? Juro que foi a primeira coisa que passou, porque eu falei, eu vou ter que transmitir isso no olhar. Sim. É o que a gente faz. Se eu não tiver isso dentro do meu ser, eu acredito nisso. Eu não vou conseguir passar nada pro outro lado. E minha primeira referência foi quem? A minha mãe. Porque se você conversar... Olha pra você ver que loucura. Se você conversar com a minha mãe agora aqui e ela falar de Deus pra você, o olho da minha mãe brota. Mas você vê Deus dentro do olho da minha mãe. Eu até arrepio de falar porque é isso. Então, eu comecei a fazer perguntas pra minha mãe. Tipo, mãe, como é que você reza? Comecei a observar ela, Então, minha mãe foi a grande referência pra eu construir a Tirda. E todos esses passos que você deu, tipo assim, na sua vida, tipo, vinda pra São Paulo, Juiz de Fora, pra fora do país, você não tinha essa base ainda da fé? Tinha, igual eu te falei, eu sempre tive isso dentro da minha casa. Mas você não praticava? Não praticava, igual isso. Meus pais, eles são católicos, eu vim da igreja católica, mas aquela que a gente ia na igreja, mas não tinha tanto esse domínio. Só que eu sempre fui, igual eu te falei, com essa mãe que tinha muita fé, que a minha mãe, tudo que ela coloca a mão, prospera. É impressionante. Se você liga para um médico, não tem horário, ela pega no telefone, ela consegue horário para amanhã. É impressionante. Aonde ela pisa, as coisas acontecem. E eu sei que não é por ela. É o Deus que habita dentro da minha mãe. Assim, é impressionante. Assim, tudo é... Só que não é uma pessoa que frequenta. Olha pra você ver isso, que louco, né? Frequenta a igreja, mas isso não quer dizer nada. Porque o templo de Deus é o corpo dela. Mas ela tem intimidade com Deus. É isso. É uma intimidade tremenda. E o meu pai é um estudioso da Bíblia. Então, desde pequena, eu pequenininha, meu pai fazendo um churrasco, o que ele mais conversa com você era contar histórias da Bíblia. Então, com 6, 7 anos, eu já escutava histórias. Eu lembro que com 6, 7 anos foi a primeira vez que eu peguei a Bíblia, curiosa, eu falei, eu quero entender quais são essas histórias que meu pai me conta. Só que como que eu ia entender com 6, 7 anos, não sabia nem ler direito, pegar a Bíblia, eu não entendi nada daquilo ali. Mas sempre escutando as histórias e... Sendo muito sincera, uma das pessoas que mais me ajuda nessa construção é o meu pai. Porque, vamos supor, eu entro numa história bíblica, eu vou começar, eu falo, pai, vou fazer Salomão. Como é que é a história de Salomão? Então, eu juro, entende? Que hoje eu sou uma estudiosa também da Bíblia, da palavra. Mas naquela época, base, quando começou... Eu perguntava pra ele, porque ele sabia tudo. Então, assim, no conhecimento dele. Então, assim, são pessoas... Eles não são cristãos. Eu até brinco, eles não sabem que não são. Essa é a verdade, é tipo isso, mais ou menos isso. Mas Deus sempre habitou e habita a minha casa, lá, assim. Que bênção. E eu falo que hoje, até por estar fazendo as obras bíblicas, que isso foi fundamental, essas personagens que passaram e as obras em si, indiferente se eu tô do lado do bem ou do mal, igual agora, né, de 7, eu não considero uma antagonista, tá, gente? Me perdoa. Mas eu amava ela de qualquer jeito. Isso foi uma das coisas que mais regou meu coração, assim, porque naquela época, né, dando um adentro aí, eu lembro a autora, né, a Cristiane, ela falou assim pra mim, Pri, se o público cair em cima de você por conta da personagem, fica tranquila que tudo vai cair na minha conta. Eu falei, coitada, até pensei, coitada da Cris, né? Porque, assim, é difícil quando você tá falando sobre a palavra e o trabalho deles ali é primoroso. O que eles fazem, eu tenho uma admiração profunda, gente. Porque a Bíblia é um livro muito difícil. Você passar isso por uma ficção e conseguir unir os pontos... Gente...
é admirável. É Deus. É Deus usando aquelas mulheres. Sabedoria. Assim, é muita sabedoria. E eu falei, eu preciso, por mais que essa personagem, ela cultue esses deuses, e ela é bíblica, né? Sim. Então, assim, ela é humana. Ela tem as suas dores. Ela é uma mulher. Ela pode ser amada pelo marido, mas o marido não dá atenção. E foi aí, nesse ponto, aonde eu consegui, acho que, fazer essa virada do público. O público, ao mesmo tempo que ele não gosta do posicionamento dela ou de algumas atitudes, mas, ao mesmo tempo, ama e se identifica. E aí, acho que foi o lugar que eu acho que é o que eu tento levar para todas as minhas personagens, igual eu tô levando agora pra Lídia. É uma personagem humana. Como nós temos nossa luz e nossa sombra, e a gente tá aqui para evoluir. Todos nós estamos, né? Então, acho que esse é o pontinho ali. Mas eu juro que a minha maior vontade era a redenção dela, mas não conseguimos. Infelizmente, né? Mas deixa eu te falar, como que foi para você fazer essa participação na novela, né? Como Neb 7, porque você atuou maravilhosa obrigada. né? Modesta parte. Eu assisti todas as novelas. Quando a gente não conseguia sair em casa, eu pegava lá no Telegram, baixava os episódios e assistia todos. Demais. E assim, você protagonizou maravilhosa, assim, você conseguia transmitir, é que nem você falou, quando você consegue transmitir a história dela no seu olhar, você não tem como cativar quem tá assistindo, né? E como que foi pra você essa participação? Porque, tipo assim, 1000 esposas, né? 700 esposas, 300 concubinas. Como que foi protagonizar com tanta mulher? Porque, tipo assim, mulher... Assim, não é porque somos nós, né? Porque mulher acelerada, a gente, assim, quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E como que foi atuar com essa quantidade? Acredito que não foi essa quantidade de mulheres, mas teve bastante mulheres, né? Teve bastante cenas com muitas mulheres. Sim. O que foi muito legal também é que ali as autoras, eu falo que você olhava no nosso camarim, você já identificava pelo figurino qual era a personagem. Sim. Foi muito bem desenhado cada mulher. Sim. Principalmente as principais ali, vamos dizer assim, né? Então, e as meninas eram maravilhosas. Então, foi um convívio muito fácil, assim. Claro que tinham cenas igual isso, que a gente teve um telefone sem fio, que era milhares de mulheres. Sim. E depois acaba tendo uma computação gráfica, aquilo ali aumenta também. Então, a gente não teve 1000 mulheres no set. Mas... cada uma com a sua personalidade. Mas eu tenho muita facilidade de convivência. Eu sou uma pessoa muito tranquila, pra ser sincera, assim. E, de certa forma, eu posso dizer que até bem reservada. E muito concentrada. Então, assim, eu gosto de fazer tudo do meu jeitinho e com muita calma. E eu sou muito concentrada no set. E eu sei que a oportunidade que eu tive ali como Neb 7, igual eu te falei, eu fui criando um estofo. Porque da Terra Prometida depois foi pra Gênesis. Foi isso? Foi os 10 Mandamentos, Terra Prometida, Gênesis... Parece que teve alguma aí no meio? Eu tô na dúvida. Não teve a novela? Não. Teve Apocalipse depois? Eu não fiz Apocalipse. Não, mas aí teve no meio... Eu acho que tem alguma que eu não tô lembrando. Olha, você vê. Gênesis, eu até brinco, eu tô fazendo a Bíblia inteira. Sim. Gênesis, aí foi pra Reis. Então, assim, eu fui criando esse estofo como atriz. Depois eu acabei morando um tempo fora também, porque eu ganhei um prêmio como... melhor atriz na Terra Prometida. Atriz revelação, na verdade. Foi quando a minha empresária de fora do país, que é de Portugal, que é lá até hoje, e eu fiquei um período lá em Madrid, que foi quando eu fiz esse curso com Coraza, e em Portugal. E depois eu voltei, foi quando eu fiz Gênesis. Sim. E quando eu recebi essa proposta, esse convite para fazer a Neb 7, eu falei, gente, eu estou com uma personagem e tanto na mão. Porque eu comecei a ler, é uma personagem que não tinha uma cena de passeio. Eram só cenas complicadas, difíceis, mas para nós, como artista, é um grande presente, gente. Assim, porque só que é uma grande responsabilidade. Com certeza. Quanto maior a responsabilidade, né? Quanto maior vamos dizer assim, o troféu, maior a responsabilidade. Então, eu falei, eu vou entrar de cara. Assim, e uma das coisas que eu não sei se eu já contei isso em algum lugar ou não, mas eu acho que eu não contei, isso é muito engraçado. Porque essas novelas foram alimentando cada vez mais a minha fé e cada vez mais eu quis ir para a palavra. Por mais que eu estava fazendo uma antagonista, que eu não considero uma antagonista, mas uma mulher que cultuava outros deuses, que essa é a raiz dela, por isso que eu não julgo, porque é o que ensinaram a ela. Sim. É o que ela tem como referência. Tudo bem que ela escutou ali do Salomão, né? Escutava do Salomão, ela poderia mudar, mas é uma raiz muito profunda. Então, assim...
é difícil também, se você for pensar, como nós hoje convivemos com pessoas que vieram de outras religiões, que têm uma raiz muito profunda, acredito que vocês, e você tem que ir de forma delicada, né, para tentar. E eu até falo, não somos nós que mudamos. Eu acredito que é o Espírito Santo e no momento que ele quer. É isso aí. Exatamente. E eu falo muito uma coisa. Deus, Jesus Cristo, ele é muito gentil. Sim. Igual fala, ele está à porta e bate. É. Ele pode ficar uma vida inteira ali na porta, esperando. Enquanto você não for ali e abrir aquela porta e deixar ele entrar, ele não vai arrombar a porta. Ele não é truculento. Ele é né? gentil. Não invade. Ele é amor. Só que quando você abre a porta... Eu até falo, se preparem, vocês estão preparados? Porque ele vai entrar e ele vai fazer a festa. E aí ele vai te usar como instrumento. E foi uma coisa que aconteceu na minha vida, porque eu sempre tive, desde pequenininha, eu não entendia. E eu falei até isso pro meu marido, olha que louco, né? Quando a gente, antes de se casar, eu falei, amor, eu tenho um propósito espiritual. Eu sempre tive uma busca espiritual desde pequena. Só que eu não sabia o que era. Mas era muito forte. Deus sempre colocou isso dentro do meu coração. E hoje eu entendo o porquê. E eu fui afinando o meu instrumento, que é o instrumento dele, junto dele. Então, cada vez mais, a minha escuta para Deus e para o Espírito Santo ficou mais clara. Clara no nível de realmente sentar e escutar disso, dele me direcionar e de ser instrumento para a vida das pessoas. Então, as novelas bíblicas, elas foram instrumento para realmente fortalecer a minha fé durante esse período, né? Durante todo esse período está sendo ainda. E eu entendi esse propósito. E durante esse período da NEB 7, eu sempre chego em casa e Deus... Olha que loucura, né? Que eu penso sobre isso também. Porque Deus fala muito comigo na mesa. E a mesa é um lugar que é muito representado na Bíblia, né? É um lugar de troca. Sempre quando eu sento, eu chego em casa, gravei o dia inteiro, eu sento pra comer, que é um momento que eu respiro e agora eu falei, agora eu vou comer. E aí Deus fala comigo. E teve um dia que eu estava lá, já tinha recebido a NEB 7, já estava gravando a NEB 7. E eu falei, ai gente, eu queria tanto, mas tanto que a NEB 7 fosse uma pessoa boa. Eu assim, olha meu pensamento, né? Que fosse uma pessoa de fé, tudo. Eu comecei a chorar. Olha isso, juro. Olha que coisa. Eu acho que eu tava muito também, assim, afetada vivendo, com tudo, né? sabe? Eu vivendo muito E personagem. eu, assim, eu queria muito, 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 muito. E é tipo assim, Priscila, que boba, para de chorar. Sabe aquela coisa da consciência falando? Tipo assim, essa é a vida dela, ela não vai mudar e aquela coisa toda. Mas a minha vontade era tão grande dela ser uma mulher de fé, de ser uma pessoa boa, que eu queria que aquilo mudasse. E aí tá. Aí eu falei, cara, que loucura, porque é minha, acho que é quinta ou sexta obra bíblica, só tô fazendo bíblico. Pensei comigo. Fiz outros produtos fora, tudo. E na hora, Deus falou comigo. Ele falou, e eu fazia isso, só que eu não tinha essa consciência. Desde pequena, eu falava para Deus, quando eu rezava, me use como instrumento. E aí Deus falou assim para mim, você não se colocou desde pequena como instrumento? Eu estou te usando e vou continuar te usando. Caramba, que forte. E aí, aquilo ali me calou e cada vez mais eu vejo, igual aconteceu que vocês falaram, eu vejo ele me usando. E desde pequena, hoje eu entendo que eu já tinha dons espirituais, só que eu não entendia esses dons. Hoje eu entendo. Eu tenho muito dom em revelação. As minhas personagens, Deus me revela em sonho antes delas acontecerem. Ela me revelou, ele me revelou na NEB 7, antes de acontecer. Ele já me revelou a minha próxima personagem. Depois da Lídia? Depois da Lídia. Tomara que aconteça. Ai, meu Deus, ela não pode falar spoiler aqui. Tomara que aconteça, mas tá na mão dele, assim. Mas, pra você ter uma ideia como aconteceu de NEB 7, vou contar pra vocês. Eu estava dormindo, não estava gravando nada na época. Tinha acabado de gravar outras coisas que não tinha nada a ver, um filme fora. E eu sonhei que eu tinha... Acordei e falei pro meu marido, falei, olha que loucura, amor. Eu sonhei que a Record me ligou pra gravar a novela Reis, que já estava passando Reis. Sim. Quem vai me dirigir? O Edgar Miranda, que é o irmão do diretor que gravou a gente, que é o Léo Miranda. E que eu ia gravar no Egito. E comecei a rir. O meu marido olhou pra minha cara e caiu na gargalhada. Egito, Priscila. E kkkk. Passa um mês, Record me liga, fazendo o convite. Priscila, a gente quer te fazer um convite pra você fazer um papel da princesa egípcia, que é a mulher de Salomão, não sei o quê. Eu fiquei assim, ó, no telefone.
Oi. Chocada. Chocada. Caraca. A mesma coisa já aconteceu com a Lídia. Então, ele me mostra, só que eu não entendia. Depois que você vai estudando a Sim. palavra, você vai entendendo que Deus, ele vai falando com você nos detalhes. Sim. Só que você tem que estar atenta e tem que estar aberta para isso. Eu E a até falo. gente só tá atenta quando a gente tem essa conexão com ele, né? Completamente. Que aí você fica sensível ao ouvir a Ao voz ouvir. dele. Isso. Você consegue ter E esse obedecer discernimento. também, né? É isso. Igual agora, há pouco tempo, Deus falou comigo também pro meu marido sobre isso, sobre a questão do trabalho dele. Então, assim, eu sei que ele está me usando. E hoje, é até difícil falar isso, assim, é difícil porque eu acho que as pessoas não possam não entender. Quem não tem o Espírito Santo dentro do coração e quem não entendeu esse propósito. Não é mais sobre a Priscila. Não é mais, eu até arrepio de falar, não é mais sobre os sonhos da Priscila. É sobre o talento que Deus me deu para usar a propósito dele, do que ele está usando a Priscila para realizar aqui. Que Se lindo. não tem essa função, não tem mais sentido para mim. Eu não tenho mais vontade Não é de fazer. sobre a arte, né? Não é. A Que arte é forte. só um sobre meio. propósito. É igual isso. E já foi sobre a arte. Já Legal. foi muito sobre a arte. Uhum. Quando eu não entendia. Só que ele foi me guiando de uma tal forma que não faz mais sentido pra mim. Assim, não faz sentido nenhum. Porque eu me sinto tão preenchida. Igual isso, quando você vê que você tá transformando vidas. Relatos que eu recebo de pessoas, igual com a Neb 7 mesmo. Sim. De pessoas que estavam depressivas e saíram da depressão. Igual a gente teve cenas ali muito Sim. delicadas, de abuso e tudo. De meninas que me seguem de 10, 15 anos que sofreram isso e precisavam de um apoio. E você ser esse apoio. Por isso que eu dou muita atenção à minha rede social e tenho muita responsabilidade do que eu prego e do que eu posto. Porque é muito importante, gente. E quando você sabe que você é um instrumento para Deus, entra num outro nível. Entra num outro lugar. Então, isso mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. E eu tive um sonho, nunca contei isso, vou contar pra vocês também. Ó, Que isso bom. é forte. Exclusividade, bota exclusividade. Isso é muito forte. Porque isso foi durante... como eu te falei que eu tive muita curiosidade espiritualmente, eu já frequentei vários lugares. Eu sempre fui assim, igual isso. E já tinha essas revelações e não entendia. Tinha visão e não entendia. Então eu falei, o que Deus tá querendo? Sabe aquela procura? O que Deus tá querendo comigo nesse sentido? E você vai à busca, né? Sim. E aí eu tive um dia um sonho, que eu sei que não foi um sonho depois, né? Mas que eu estava deitada no chão e veio uma luz muito forte do céu, como se fosse um raio azul. E esse raio me sugou da terra e me levou para um lugar muito alto. E esse lugar era como se... Imagina uma nuvem branca, plena. Esse lugar é como se fosse o céu. Imagina assim, um lugar pleno que a gente vai conhecer quando a gente, se Deus quiser, Amém. a gente Eu vai creio. estar. E essa pessoa que estava do meu lado, que depois eu consegui identificar, que era o Arcanjo Miguel, ele foi me apresentando esse lugar. E ele falava, que é isso? Isso eu não lembro, que eu gostaria muito de lembrar. Isso é aquilo, isso é aquilo. Até que ele chegou no final desse lugar, aonde está Deus, e me apresentou. Cara, isso pra mim é muito forte. Porque esse sonho é muito, forte muito, muito mesmo. forte. Me apresentou pra Deus. E na hora que ele me apresentou, a mesma força desse raio que me levou lá pra cima, me derrubou na terra. Um raio amarelo e azul. Baf! E eu caí, assim. E desmontei ali. E nisso eu olhei pro céu. E eu não tinha contato com o Arcanjo Miguel, nem sabia quem era, nada. Sim. Depois eu me identifiquei, meu marido que me identificou. E eu olhei pro céu e falei, esse aqui não é o meu lugar. Meu lugar é esse lugar que você me mostrou aí, em cima. E Deus falou pra mim, você tem um propósito espiritual aí na Terra. Enquanto você não cumprir, você não vai voltar. Meu Deus, que forte, Pri. Muito. Aí eu acordei, e a única pessoa que eu lembro no sonho de terra, fisicamente, era o meu marido que estava na minha frente. E literalmente, na hora que eu acordei, o meu marido falando, Priscila. E aí, parecia que tinha passado um trator naquele dia, em cima... Doía, da ponta do cabelo à ponta do pé. Porque o corpo físico não chorando, aguenta, né? igual isso, chorando e tentando contar pro meu marido o que era. E quando eu falei sobre essa pessoa que me acompanhou e falei sobre as cores, meu marido falou, é isso aqui. E me mostrou o Arcanjo Miguel. Eu falei, é ele.
Que forte. Então, aquilo ali pra mim também foi uma revelação, mais uma confirmação sobre o meu propósito aqui na Terra. Então, ele tá me mostrando e me direcionando durante essa caminhada. E como você vai negar tudo isso? Não tem como. Entende? E é uma certeza tão grande que é o que eu falo. Meu marido hoje é cristão, né? Glória a Deus. Mas houve uma trajetória Sim. também ali em casa. Sim. Porque a gente frequentava outros lugares e teve um dia que o meu marido falou assim pra mim: você não tá indo mais no espaço que a gente ia, que era um espaço onde, na verdade, dava passe, era da fraternidade branca, tinha questão. Então, assim, era um espaço completamente, se você for pensar, do bem. Sim. Uhum. Mas não tem nada a ver com o que está escrito Escrito na Bíblia. Mas quando você não tem essa visão bíblica e não tem o Espírito Santo, você não enxerga aquilo ali. Você Você acha que enxerga é só bom. que é o bom, que está fazendo bem, vamos dizer Sim. assim, né? E teve um dia, que foi durante a Páscoa, por sinal. Isso foi uma das coisas muito fortes também, que isso eu nunca falei pra ninguém. Gente, vocês estão tendo muita coisa aqui. Bota exclusivo na tela, A gente vai ter que colocar mais tempo Tá aí vendo? Que eu estava lá em casa, que eu tenho um lugar que eu adoro ficar, aqui perto do mato, que tem uns miquinhos passando, tomando meu café. E era dia de Páscoa, literalmente. E eu tive a honra de visualizar a presença de Jesus Cristo na minha frente, na minha casa. Dentro da minha casa, com um manto branco, com um negócio vermelho aqui. E foi tão forte, que eu chorava copiosamente como uma criança. Assim, chorando, chorando, chorando. E Deus, naquele dia, falou assim pra mim: você nunca mais pisa naquele lugar. Meu Deus. E nessa época, eu estava gravando no Web7. E eu sou muito obediente a Deus. Eu acho que as coisas acontecem na minha vida porque eu tenho obediência. É isso aí. Não só a Deus, mas aos meus pais, que eu honro eles. E aquilo foi muito, muito forte. E eu falei: como que eu vou fazer com isso com o meu marido? Foi a primeira coisa. Porque eu falei: como que eu vou mudar a cabeça do meu marido? Você convive, vocês são Sim, casados, vocês sabem. E o meu marido começou a me cobrar. Você não tá indo mais lá no espaço. Vai lá receber um passe, vai não sei o quê. E eu falava muito com o Espírito Santo, falava muito com Deus. Deus, pelo amor de Deus, toca no coração do meu marido, faz ele sentir a sua presença dele. E teve um dia que ele estava na cama, isso foi muito forte também. E eu cheguei pra ele e falei assim, alguma coisa que ele me perguntou, e eu olhei no fundo do olho dele e falei assim: você tem fé? Ele falou: não sei se eu tenho fé. E eu com muita fé, aquilo bateu no meu coração de uma tal forma. Eu falei: meu Deus do céu, como que eu vou fazer pra mudar esse homem? Pensei comigo. Eu falei: o dia que você entender o que é ter fé, o dia que você colocar o pé, não tiver chão, mas você tenha certeza que Deus está falando com você porque existe um propósito, o dia que você sentir a presença do Espírito Santo, você vai entender o que eu tô falando. Enquanto você não entender e não sentir isso, esquece. Você vai continuar falando o que você tá falando e sair do quarto. Mas aquilo me mexeu comigo. Porque é meu marido. Sim. E eu pedindo, continuei pedindo, orando, pedindo pra Deus, pedindo, até que teve um dia. Gente, isso foi tão especial. Foi tão especial. Foi muito assim. Chega o meu marido já perdeu a mãe dele já não tá mais aqui, então é uma coisa que toca muito ele. Chega o meu marido chorando. Desculpa, amor, tá contando isso. Mas já tô no meio do caminho aquela. Chorando, assim, mas chorando igual uma criança. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. E ele não conseguia falar. Tipo, igual eu falei pra você. Que isso? Respirando. E deitou igual uma criança no meu colo. E falou assim pra mim: eu tive um encontro com Deus. E assim, chorando. Gente, e eu passando a mão na cabeça dele pra acalmar, e ao mesmo tempo eu só tava assim atrás. Obrigado. Era isso que eu precisava. Eu precisava que você tocasse o coração dele, mas tocasse de uma forma que não existe mais volta. Sim. Legal. Que existe somente isso. E isso mudou a vida dele. Mudou tudo, completamente. Mudou a minha casa. Porque agora a gente tá só num lugar, mudou ele como pai, mudou ele como marido, mudou ele como visão, entende? Assim, é uma família em propósito de Deus. E não foi você que convenceu ele, né? Não É aí que tá Deus. Primeiro foi o Espírito Santo que te convenceu, porque se alguém chegasse pra você e falasse, talvez você você tá olhando com o lado errado. O Espírito Santo te convenceu, e aí você teve a sabedoria de falar assim: Espírito Santo, assim como o Senhor me convenceu, conversa com ele também. Foi o que eu fiz. Então, todas as vezes que ele falava pra mim, vai lá, e eu não respondia. Eu não falava não vou. Mas eu sabia que eu não ia. Porque Deus tinha pedido pra eu não ir. Mas eu falei, Deus vai tocar. A confiança de que Deus vai tocar.
Então, e quando acontece isso, igual eu falo, quando Deus rasga o coração, ele entra, Já esquece, gente. Aí é igual isso, não é mais sobre a gente. É sobre ele, entende? É sobre o que ele deseja fazer, o porquê que ele me colocou aqui. E quando eu visualizo tudo isso, eu tive esse encontro, né? Eu tive alguns encontros, mas esses encontros profundos que foram fortalecendo a minha fé, eu entendo por que eu tô fazendo as obras bíblicas. Como a própria Cristiane já falou pra gente, falou agora em Paulo, né? Ela falou assim, não sou eu que escolho vocês. É o Espírito Santo. É Deus que escolheu cada um de vocês. Muito forte. E, quando estava fazendo o NEB 7, pedi pra Deus. Que a gente também pede, né? A gente Você não agradece, sabe, eu ando né? mais agradecendo, pra ser Aham. sincera. Mas esse dia eu pedi. Eu falei assim pra Deus. Falei, Deus, posso te pedir uma coisinha? Aquela filha Se eu obediente. tiver alguma moral, Posso pedir uma tô com coisinha? crédito. Me dá uma personagem de muita fé a próxima vez. Agora eu quero fazer o contrário. Uma que não tinha fé nenhuma, tinha fé nos deuses dela, mas eu quero uma que tenha muita fé. E ficou. Eu tinha até esquecido que eu tinha pedido isso. Uhum. E quando eu fui fazer agora pra Paulo, quando eles me chamaram, teve teste com todo mundo, né? Com o elenco todo. Me chamaram pra fazer uma outra personagem, que não tinha nada a ver com isso. Gente, deu uma reviravolta inteira e eu fui fazer Lídia. Aí eu falei, olha o poder da palavra. Porque o que eu pedi? Lídia somente Sim. é a primeira mulher no mundo antigo a aceitar Jesus Cristo como seu único filho, é uma gentia, Uhum. a ser batizada nas águas e na casa dela que se estabeleceu a primeira igreja do mundo. Sim. Olha a fé dessa mulher. Que Muito louco, cara. forte. E aí Deus, há pouco tempo agora, né, gravando, ele falou pra mim, você sabe o porquê que eu te direcionei pra isso? Porque eu preciso da sua fé. Eu Legal. preciso usar da sua fé, do seu instrumento, pra continuar atingindo as pessoas. Muito Porque eu forte. sei, eu tenho essa consciência desse meu propósito hoje. Tem muitas pessoas que estão ali fazendo a novela, mas não têm consciência do que a gente está fazendo, da responsabilidade do que é esse trabalho, do que você pode atingir. O que eu mais desejo agora com a Lídia, quando ela for batizada, é atingir milhares de meninas, de pessoas novas, principalmente novas, essas menininhas novas, Sim. sabe? Uhum. E levar elas para esse mundo, para que elas sintam e se entregue a Deus, que sinta o Espírito Santo, que coloque a sua vida nesse caminho. Porque, nossa, pode mudar tanta coisa, ser Tudo. um caminho vai tão mudar. mais leve. Pri, Né? E é assim. Eu por mim, Vambora. pode aumentar e deixar 2 horas aqui. Porque dá gosto de ouvir você Oh, falar obrigada. sobre Deus. Porque a gente sempre fala que não é sobre nós, né? Não, e e é sobre encontrou ele. os propósitos. Agora a gente entendeu por que houve, né? Esse Deu propósito. certo, né? Exatamente. E deu Olha, certo. tá vendo? Você Porque Exatamente. quando vocês me falam isso, ali no começo, antes da gente começar a filmar, eu falei mais uma vez, Deus, e isso que vocês me falaram, eu recebo isso diariamente. Legal. E Muito como forte. que eu vou... Não tem a possibilidade de ser diferente Sim. mais. Então, quando eu falo, não tem a possibilidade de não fazer mais sobre ele, é porque não tem. Sim. E a gente via muito essa sua conexão com a fé nas suas redes sociais. E eu falava muito pra ele. E a gente começou a orar todo dia, 5 horas da manhã. Ai, E a gente orava juntos, e o nomezinho lá no azeite, que a gente fez um propósito, Olha. falando, meu Deus, a gente só quer ser esse canal de bênçãos, né? É A gente isso. só quer ser esse canal do Senhor. Até quando a gente falou, vamos iniciar um podcast, a gente fala que o Senhor diminua a gente. A É gente só isso. quer ser... a gente só quer ser esse instrumento. Totalmente. E quando a gente pede de todo o coração, ele usa. E é Usa. muito lindo ver o quanto Deus ele tem te usado. Obrigada. É tão lindo ver. A gente acompanha, né? E a gente vê que as pessoas interagem com você, Sim. perguntam, ai, que Bíblia, onde você comprou essa? A gente vê as pessoas se interessando por Deus através da sua vida. E que você continue sendo esse canal de bênçãos. Obrigada. Que você continue sendo esse canal, que muitas pessoas venham ser salvas através da sua vida, através do seu testemunho. Recebo. Porque, tipo assim, é um testemunho de esposa que lutou É. pelo marido, não lutou com o marido, Não. lutou com o céu. É Meu Deus, eu isso. só quero que ele tenha um encontro. Eu tive isso também dentro É. da minha casa. Minha mãe lutou, somos 8, minha mãe lutou por todos nós. Então, tipo assim, eu via minha mãe também como referência de muita fé, né? E ver você com os olhos, seus olhos brilham quando falam Sim. de Deus. É. E é lindo Ele isso, é tudo cara. pra mim. E assim,
um dia a gente vai partir dessa terra. Aí eu falo pro meu esposo, e meu filho, ele tem 7 anos, aí ele fala assim, mãe, qual que é seu maior sonho? Eu falo, meu filho, meu maior sonho é partir pra glória, tipo assim, mas viver pra sempre com o Senhor Jesus. Aí ele, eu falei, e aí ele começa a questionar certas coisas, a gente sabe que a gente é essa referência, a gente é esse canal dentro de casa e que vai servir pra ele lá na frente, e serviu pra você, assim, a semente, ela foi plantada de alguma forma, né, na sua vida, através dos seus pais, a gente não tá falando, né, que nem você falou, não é sobre ser cristão, é sobre ser de Deus. É isso. É ter Deus dentro de você, independentemente de placa de igreja. De religião, né? Entendeu? Então, assim, é muito lindo ver isso, é muito lindo. Esse podcast foi perfeito, porque eu falo que foi sobre Deus, foi sobre a transformação da sua vida, a transformação da sua história, a transformação no seu lar. E, assim, muito obrigada, cara, muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter você aqui com a gente. E a gente tem um momento que a gente fala assim, é um momento nostálgico. E a gente queria muito que você falasse um pouquinho desse momento. Eita. E a gente tem uns momentos aqui da sua vida que a gente queria até pedir a produção. Essa mulher. Nossa, E eu queria gente, muito a minha mãe. que você falasse um pouquinho dela. Eu sei que a gente já falou muito, mas o que ela representa hoje, o papel da sua mãe na sua vida? Até me emociona, porque é isso que eu falei. A minha mãe, ela é a semente de Deus dentro da minha casa. Sempre foi. Minha mãe é uma mulher muito forte. Mas ao mesmo tempo que ela tem essa força gigantesca, que ela é o exemplo de vida para mim, de ética, de tudo, ela tem essa sutileza de Deus dentro do coração dela, que foi o que ela plantou. E hoje, uma das coisas que eu falo que, assim, eu zerei a vida é... A minha mãe ama que eu faço bíblico. Quando tem um projeto, igual aconteceu agora, né? Sim. Que aconteceu de NAB 7. Eu tinha um projeto pra fazer em Portugal, que me convidaram pra fazer uma série, e tinha NAB 7. Minha mãe, bíblico? Com certeza. Então, e ela falar pra mim, Priscila, eu sinto orgulho da mulher que você é hoje. Da profissional que você é, da pessoa que você se tornou. E minha mãe era uma pessoa muito dura, que não sabia expressar o eu te amo. Nossa. Ela foi criada, hoje eu entendo o porquê. Hoje ela fala. Ela fala, foi moldada pelos netos e tudo, sabe? Mas o meu avô, ele é do interior, é fazendeiro, e existe um respeito muito grande, aquela coisa que você nem abraça, você dá bênção. Então, ela foi criada daquela forma. Então, ela foi moldada também. Então, eu digo que a minha mãe, ela é aquela mulher realmente que é o Espírito Santo dentro da casa. Sabe? É a mulher que edifica o lar. Sábia, né? E eu tento cada vez mais aprender com ela, sabe? É a minha referência. E a mãe é agora, maravilhosa. Você falou sobre mãe. O que família representa pra Pri nessas fotos? Ai, nossa, família pra mim é tudo. Tudo, absolutamente tudo. Meu pai também, como eu disse pra você, meu pai é um estudioso, é uma pessoa muito... de um coração muito bom. Eu sou do interior, né? Interior a gente tem um coração muito bom. Não tem nem como falar. É aquela pessoa que você acaba de conversar e chama pra sua casa pra tomar um cafezinho. Você quer pegar até botar no pote, morar. E é uma coisa que eu não quero perder nunca, assim. E se eu pudesse colocar os meus pais dentro de um potinho e carregasse pra onde que hoje eu tenho a minha família. Sim. Mas eu pudesse carregar, eu carregaria. E eu fico muito feliz porque hoje a minha família, o meu marido, se dá muito bem com os meus pais. Os meus pais, meu marido já não tem mais a mãe, mas ganhou uma nova mãe. Que lindo. Então, eu acho que quanto mais eu fui e sou muito obediente e quero honrar meus pais pro resto da minha vida, e como sou obediente também com Deus, eu acho que a obediência é uma coisa que Deus provê cada vez mais pra nós. Quanto mais obediente você é, mais reto você é, mais Ele vai te dando. E é isso, eu acho que eu fui obediente aos meus pais. Aprendi tudo que eu pude aprender com eles. Assim, claro que eu errei muito também. Eu sou muito falha, eu tenho muitos defeitos, tenho muito para evoluir. Mas eu tento acertar todos os dias. E peço para que Deus, né, continue me guiando. E que hoje eu seja instrumento de fé para eles também. Porque eu levo muito para eles também, graças a Deus. De todas as formas, né? Não só como filha, como atriz, como tudo. Tudo, E a gente queria também que você falasse um pouco o que esse homem representa hoje pra Priscila. Mudou tanto, como eu já contei pra vocês. Quantos anos Meu você tem de amor, casado? desculpa, 5 anos. Caramba! Desculpa ter contado, nem desculpa. Mas ele vai entender. Mas eu conheci
um Carlos André que hoje é um homem já era um homem incrível. Era um homem bondoso, de um coração gigante. E foi isso que me encantou nele. Ele nasceu num berço de artistas, né? Sim. O pai é um grande ator. Então, assim, eu falo que Deus até fez isso. Deus me tirou de um lugar onde não tinha artista nenhum e me colocou dentro do aquário, que é onde só tem artista. Então, até isso ele falou, é isso que você quer, minha filha? Eu vou te dar isso. Pronto. E me deu. Só que a gente se uniu pela espiritualidade, foi por conta da meditação. Olha Muito isso. bom. A gente se conheceu pela meditação. Olha. Então já nos conhecemos de uma forma espiritual, que isso é muito difícil. E eu acredito que Deus, ele une propósitos. Então ele uniu e cada vez mais, principalmente agora, depois, né, dessa conversão dele ter esse encontro com Deus profundamente, que isso está mudando não somente a vida dele pessoal, mas a vida dele, como eu disse, como homem, como marido, como pai, porque ele tem uma filha, tá mudando a carreira, tá mudando tudo dele, assim. Então, eu acredito que nós hoje somos uma só carne, como nós dizemos, assim. Que lindo, Pri. Muito lindo. Olha, a gente tá chegando aqui nos momentos finais, mas assim como você teve os seus pais, eu queria 3 horas aqui. Geralmente lá em Tocantins a gente faz de 2 horas em diante, porque assim, eu falo que 1 hora é muito pouco, mas é muito pouco, porque assim, são tantas... assim, eu só consegui fazer uma pergunta. Ou eu falo muito, aquela... Não, porque Mas você é muito foi bom, respondendo as outras perguntas, Sim. então a gente foi pulando. Mas assim, muito obrigada, Pri. Eu que a gente agradeço. tá aqui nos finalmente, mas eu tava falando que, assim como seus pais acreditou muito no seu talento, né, no seu potencial, a gente também teve uma equipe de parceiros que nos proporcionaram chegar até aqui. Claro. Quando a gente apresentou o nosso projeto, né, Dani, o podcast Sim. Comuniquei pelo Brasil, eles falaram, vão, que a gente vai estar aqui dando Que suporte. maravilhoso. É tipo os pais da gente, boa, Sim. que a gente vai estar aqui pra quando você precisar, a gente tá aqui pra dar esse suporte. E a gente não poderia deixar de finalizar Claro. esse podcast falando deles, do Salgadinhos Que Delícia, da Informax, do Jalapão Sem Limites, que você tem que ir conhecer o Jalapão, viu? Olha, a gente vai estar lá pra poder te receber, Eu viu? já tava profetizando que eu vou lá filmar. Isso E eu aí. recebi, a gente vai te acompanhar. E já tem um pacote especial pra você. Então quando você querida. quiser ir com o teu esposo, só marcar que a gente vai Vai organizar ser um a prazer. ida de vocês pra lá. E agradecer também o senhor João Justino, que também valorizou muito o nosso trabalho. Óticas Machado, deixa eu agradecer também, muito obrigado. E Açaí Cia, o melhor açaí de Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro. Então, Pri, a gente vai encerrar esse podcast aqui, mas a intenção aqui é de ter uma parte 2, se você topar. Vai ser um prazer. Se você topar, a gente quer muito essa parte 2. Acredito aí que ainda esse ano, ou quem sabe ano que vem, a gente volta e grava uma parte 2, porque eu acredito que a sua história é muito mais do que 1 hora, né, gente? É toda uma trajetória. E assim, A gente muito vai contar obrigado. sobre Lídia, o que aconteceu sobre Lídia e essa outra revelação. Olha, é isso que eu ia falar. Vamos até lá quantas revelações teremos durante essa caminhada. Agora, isso é legal também, ter essa parte 2, porque agora eu não vou poder falar tanto sobre Lídia. Sim. Eu posso contar isso que eu falei, algumas coisas, mas assim, daqui a pouco a novela vai estar aí, a novela, eu falo novela, mas é série, né? Sim. Pode convidar o pessoal pra... Isso, gente, Paulo, o Apóstolo, em breve pra vocês. A história de Paulo é incrível, né, gente? Linda. Quem sou eu pra Linda. dizer, assim? Linda, Então, linda. igual eu falo, eu sou muito privilegiada. Amém. Mas muito. Eu sou obediente, mas Deus, assim, porque estar contando essas histórias, quando eu olho tudo aquilo, eu falo, que privilégio. Que privilégio. Você é uma Amém. mulher muito É honrada. E olha, dia 28, né? Agora 28, já abriu. 28. Então, ó, já fica o convite pra você acompanhar. A gente com certeza vai acompanhar. E Pri, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. E é isso, né, Dani? É Vamos isso ficando. aí. Não é isso, não, porque a gente quer uma parte 2. É. E a gente vai ficando por aqui no podcast Comunica Aí. Pelo Brasil. Tchau, tchau.